Fala, meus amores! Hoje a gente veio falar um tema polêmico. Gary 11. A gente sabe o que está acontecendo. Você ainda investe? E a gente trouxe aqui, pessoal, um roteiro muito completo. Eu vou olhar aqui, vou falar com vocês. Tem muitas informações acontecendo, tem muitas informações que chegam para vocês. E a gente aqui abre o fundo, modo de dizer, abre o fato relevante, abre o relatório gerencial para entender o que a gestão está fazendo, entender como é que o fundo, para que lado que o fundo está indo, tá bom? Porque tem muita gente. Ano passado o Gary 11 foi muito falado e esse ano as pessoas estão. A gente sabe que as pessoas ficaram muito preocupadas, principalmente porque saiu aquela notícia do Grupo Pão de Açúcar de uma notificação extrajudicial. E isso fez com que as pessoas ficassem com medo, né, preocupadas se o Gary 11 de fato ainda vale a pena na carteira. Então a gente vai falar tudo isso aqui. Pessoal, o que eu vejo hoje? O mercado bem dividido, tá? Tem gente que acha que o Gary 11 é uma oportunidade, tá comprando, acredita e acha que é uma oportunidade. Só que eu também vejo pessoas, o mercado, analistas, e aí eu vou falar investidores, né, e todo mundo que está no Gary 11, ou que não está, vê como uma armadilha, como um fundo que não vale a pena ter hoje, ou enfim, comprar agora. E aí, pessoal, acho que não é uma oportunidade. E aí, pessoal, tem gente olhando e falando: tem algum problema nesse fundo, tem alguma coisa que está acontecendo. Então, turma, antes da gente falar do Gary 11, a gente tem que entender dois lados, tá? Por quê? Porque o fundo ele continua pagando bons dividendos. Isso é importante a gente saber. O fundo ele continua pagando bons dividendos. A gente vai entender o que a gestão está pretendendo fazer e se ele tem bons números, né? E aí, pessoal, sem pânico, não vou passar a mão na cabeça de fundo, não vou passar a mão na cabeça de gestor, Nem na nada, minha. nem na do Renan, nem de ninguém, nem de você que investe em Gary 11, nem em mim que também tem o Gary 11. A gente vai falar aqui nua e crua a verdade e cada um tira a sua própria conclusão. Tá certo, pessoal? Vamos lá. O que mudou no Gary 11, turma? Para entender a primeira coisa, vamos olhar aqui essa notícia que o Renanzinho vai pôr para a gente na tela. Gary 11 amplia o escopo do portfólio com novos ativos e abre 2026 com 2,6 bi de patrimônio líquido. Pessoal, isso é uma notícia positiva. Claro, aumentou o patrimônio líquido. Mas o que deixou mais confuso? Né? As pessoas viam o Gary 11 como um FII mais simples. Por quê? Porque ele era mais focado em renda urbana. A gente sempre falava, o Gary 11 é mais focado em renda urbana. E aí, pessoal, muito supermercado, né, alguns galpões, por isso que o Pão de Açúcar fez esse susto grande, né, não tinha como nos investidores. Então ele tinha uma tese mais previsível, né? E aí a gestão começou a mudar a estratégia, né? Muitas vezes a gestão precisa mudar a estratégia. E aí, pessoal, o que aconteceu? O fundo começou a diversificar mais, a mudar alguns ativos, para também buscar oportunidades e, de repente, tirar aquilo que não é oportunidade para eles. E aí eles começaram a adicionar outros ativos. E uma das notícias que saiu foi a compra de um prédio, pessoal, corporativo alugado da construtora MRV. Muita gente já ouviu falar que faz os imóveis ali da Minha Casa Minha Vida, tá? Eu, particularmente, gostei da ideia. Pessoal, verdade, a MRV está apanhando? Sim. Todas as construtoras estão apanhando. E vários outros setores. Por quê? A taxa Selic. A construtora, quando ela vai pedir vai comprar coisas que ela precisa para construção, ela está com uma taxa de juros muito alta. Por isso que a gente vê elas renegociando, né? A gente vê as pessoas tentando renegociar. Mas agora entrou uma nova lei, né? Que mudou. Agora não vai ser só aquela lei que a gente conhecia da Minha Casa Minha Vida. Agora parece, e aí o pessoal tem que estudar bem isso, tá, pessoal? E é importante que vai ter uma nova perspectiva para a Minha Casa Minha Vida, tá bom? E aí, turma, isso traz uma expectativa de melhoras para a MRV, porque a MRV é que faz a construção desses prédios, dessas casas, Minha Casa Minha Vida, tá? Minha Casa Minha Vida. Então, turma, o que eu vejo na MRV, e alguns analistas concordam, outros investidores, enfim, concordam ou não, caiu, despencou.
Mas tem uma grande oportunidade desse ano e do próximo ano, de 2000, a gente está em 2026, 2027, vir a se recuperar, vir a conseguir virar o jogo por causa dessa situação da Minha Casa Minha Vida. Agora, tem um problema. O cotista, ele gosta de previsibilidade. E quando você coloca, né, pessoal, independente da gestão, quando você coloca um novo ativo que não tem muito a ver com aquele fundo, que era mais simples de entender, os cotistas, eles querem o quê? Segurança, previsibilidade, e aí eles ficam assustados, né? O que mais preocupa nesse sentido o mercado? Hoje, quando você olha a discussão das pessoas falando do Gary 11, basicamente tem dois ativos que são muito falados. O Grupo Pão de Açúcar, que, pessoal, infelizmente, e eu falo aqui abertamente, eu tenho uma tristeza muito grande, é uma família muito potente. O Abílio Diniz fez um trabalho excelente ali. Vem passando momentos difíceis, porque a gente sabe que a inflação está muito alta. E aqui no meu bairro, inclusive, já estão fechando algumas lojas do Grupo Pão de Açúcar, infelizmente, tá, turma? E do Grupo Extra também. Então, e a questão da MRV. Então, os cotistas ficam assustados. Poxa, o que será que aconteceu? O que vai acontecer? Né? E aí a gente tem a notícia, tá aí na tela. Pão de Açúcar tem prejuízo bilionário e vem incerteza sobre as operações, né? A gente viu que o Grupo Pão de Açúcar ele representa uma parte grande desse fundo, uma parte relevante, né, do fundo. E aí, pessoal, pediu uma recuperação extrajudicial. E eu espero muito, turma, que saia disso tudo. E não é só porque eu sou cotista do Gary 11 ou você, ou enfim, mas pelas famílias. Tem muita gente que trabalha ali. Tem pessoas que precisam daquele dinheiro para sobreviver. E quando fecha o mercado, você está mandando milhares de pessoas embora. Então, quando a gente fala que a economia, que a gente quer que a economia melhore, não é só a bolsa, não é só eu que invisto, ou Renan, ou você. São as pessoas que estão ali e dependem daquele dinheiro. Então, eu, Renan, e espero que todos nós, a gente consiga torcer e ver uma recuperação grande do Grupo Pão de Açúcar e de milhares de empresas, né? Então, turma, olha lá, no caso da MRV, a gente trouxe aqui também, que é importante, estava em 6,14, teve uma queda de 20% acumulado no ano. Foi uma queda brusca, tá, gente? Só esse ano caiu 20%. Estava 10,43 e hoje está valendo 6,14. E o Gary 11, na minha opinião, não viu isso à toa, comprou esse prédio, né, inteiro para MRV. Só que, como eu falei, são diferentes opiniões. Tem analistas que veem como boa oportunidade MRV, por causa dessa questão dessa Casa Minha Vida, outros não, outros preferem ficar de. Não sei, eu quero esperar, quero ver. São opiniões diferentes, tá, gente? Mas fato é, a MRV vai conseguir construir mais casas nesse programa e ela fica ali dominando bastante esse mercado. Então, turma, as pessoas se preocupam com isso, porque antes era mais fácil, era um fundo de renda urbana, agora vem outros ativos. E aí as pessoas, né, os investidores, ficam, opa, o que vai acontecer daqui para frente? Agora, eu fui ver o fundo ali, os fundos do MRV, e realmente hoje a empresa está pressionada. Por quê? Justamente, né, turma, a gente vê um momento de alavancagem das construtoras, de dívidas, construtoras menores estão apanhando, a gente vê até as maiores também sentindo bastante devido à taxa de juros estar alta. Então, turma, tem um cenário difícil, né? A gente sabe que é um cenário que pode ser muito arriscado, sim, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então a gente tem que entender se o mercado, e isso a gente também vai começar a ver nos próximos resultados, está exagerando muito ou não. E isso a gente vai ver agora nos próximos resultados também. Agora, mas o fundo está tão problemático assim? Essa é a pergunta que as pessoas se fazem porque elas não estudam, às vezes, coisas importantes. Turma, o Gary 11, ele não é um fundo ruim, virou um fundo ruim do nada, tá? Ele não é um fundo que perdeu todos os fundamentos, meu Deus, igual o Deva 11, que aconteceu, que infelizmente acabou passando esse problema. Quando você olha os ativos, eles têm imóveis bons, eles têm contratos longos, eles têm ali uma boa ocupação, eles têm dividendos consistentes, né? Por exemplo, o Grupão de Açúcar, né? São contratos muito protegidos,
tem multa, tem prazo longo. Então, tudo isso protege o fundo, né? Deixa o fundo mais seguro. Agora, e também tem outra, o Grupo Pão de Açúcar pode muito bem, a gente torce que ele se recupere, tá? É uma notificação extrajudicial, não é uma falência. Então, vamos orar e vamos torcer para que isso aconteça. E aí, pessoal, qual que é o ponto que mais chama atenção para mim, investidora, e para outros investidores do Gari 11? E quando você olha aqui, a situação financeira do fundo, que é importante a gente olhar, a gente vê, pessoal, olhando os números, que o Gari 11, ele mostra uma posição de caixa e disponibilidade bem forte. Então, se a gente vê aqui, ó, prazo de aluguel é longo, dividendo mensal está pagando, não mudou, liquidez diária é boa, investidores aumentaram, inclusive, né? A gente vê aqui, ó, inquilinos, número de ativos. Então, ele tem números fortes, ele tem uma base forte, né? Ele tem hoje 2,7 bilhões de patrimônio líquido, né? E a alavancagem líquida é negativa, ou seja, de 27%, ele está menos 13%. Quando a gente vê esse menos 13% alavancado, ele tem caixa, tá? Quando está o negativo na frente. Então, na prática, o pessoal hoje ele tem mais caixa do que está endividado. E isso é muito positivo, porque se você tem muita dívida perante o caixa, é complicado, né? E aí, turma, a gente tem que olhar com muita calma, né? A gente tem que ver, estudar e entender quais vão ser os próximos capítulos do Gari 11. Isso aconteceu? Aconteceu. A gente está de olho? A gente está de olho. Mas será que ele é um fundo tão ruim? Será que é uma oportunidade? Será que é uma armadilha? A gente está trazendo aqui fatos para vocês. E aí, depende da sua carteira, depende da sua estratégia. E por que o mercado, pessoal, continua descontando o Gari 11? Porque, pessoal, quando a gente compara o Gari 11 com outros fundos, aí acho até injusto do mercado, com HGLG, com XPML11, enfim, com fundos BTLG11, logicamente que a complexidade vem. E esses fundos, pessoal, eles estão muito simples de entender e eles estão redondos. Então aí o mercado bate o olho e fala, opa, tem bons inquilinos, bons contratos e o Gari 11 me deixa meio assim. E aí o mercado, pessoal, na minha opinião, bate mais forte. Porque aí você está comparando fundos diferentes. Né? E aí o investidor também olha para isso. Para fundos, opa, esse aqui está melhor do que esse. Então faz sentido eu pensar melhor. E aí, turma, a gente vê aqui, né? A gente está vendo aqui, ó, o Gari 11, né? Ele ficou mais híbrido do que ele era, não só renda urbana. Então a gente vê hoje, ó, 61% renda urbana, 31% logística, 8% escritório. A gente vê aqui ó, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, maior parte em São Paulo, tá aqui no mapa, que a gente está pondo aí na tela para vocês. Aí ele tem 37% do grupo Carrefour. A gente vê o Grupo Pão de Açúcar 14%, o Grupo Mateus, que vai indo muito bem, 8%, MRV 8%, Almanara, ai que delícia, adoro esse restaurante, 2%. Então, ó, 2% Vale, 2% Mercado Livre. Então, ele investia antes em 74% em logística e 26% em renda urbana. Só que agora ele investe, ele mudou, ele investe 62% em renda urbana e 30% em logística e 7% em lajes corporativas. Mudou a estrutura do fundo. Então, quando muda algo muito assim, em qualquer coisa na nossa vida, a gente fica, opa, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vale a pena? Será que não? E aí, pessoal, as pessoas começam a falar, opa, mudou muito o fundo, será que não é muito arriscado? E aí, qual é o maior risco do Gari 11? Para a gente deixar aqui claro hoje. Essa questão de mudanças, né, pessoal? Essa questão de você pegar um fundo que era de renda urbana com bons ativos, passando dificuldades, e de repente alguns inquilinos importantes estão passando muitas dificuldades. Aí você mostra, você muda, né? E aí você começa a ver um fundo mais complexo, com outros tipos de ativos, com outro tipo de performance, outro tipo de divisão. Carol, você acha que o Gari 11 é um risco? Eu não acho que o Gari 11 está quebrando, tá, turma? Eu não acho que o Gari 11, meu Deus, vai quebrar,
tá passando um momento extremamente ruim. Não acho, tá bom, turma? Nossa, ele tá perigoso de perder os fundamentos. A gente viu ali em cima que não. Mas, nesse momento, eu, Carol, estou de fora. Por quê? Porque eu estou vendo outros fundos base 10 que eu acho que valem mais a pena para minha carteira, tá bom? Agora, acho, pessoal, que é um fundo que entrei para sair vendendo, nossa, estou desesperado? Não acho, tá bom, turma? Não acho. A gestão vai se organizar, já vem aí mostrando, né, execuções diferentes. Então, acho que vale a pena as pessoas respirarem, não terem pressa agora e não sair vendendo na baixa, tá bom, turma? Eu tô de fora, mas também não vou vender a parte. Eu tenho Garions na carteira e também não vou vender. E agora me diz você que está aí, tem Gari 11 na sua carteira? Comenta aqui embaixo comigo. Carol, eu tenho Gari 11. O que você está pensando em fazer? O que você acha de tudo isso que está acontecendo com o Gari 11? Comenta aqui embaixo comigo. Tá bom, gente? Um beijo de luz. Eu sempre falo para vocês, vou Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.